Quando você ouve o que o Espírito de Deus está dizendo em seu coração, você está se livrando do remorso e dos resultados que teriam acontecido se você tivesse desobedecido. Deus fala com seus filhos de muitas maneiras, e cada uma delas é realizada por meio de seu Espírito em seu coração. É uma das maiores bênçãos para um cristão ser instruído e guiado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz: Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tenho ouvido cristãos que dizem que gostariam de saber como ouvir ou ser guiados pelo Espírito de Deus em seus corações. Acredito que é por causa de nossa incapacidade de ouvir ou nossa clara desobediência ao Espírito Santo que faz com que muitos de nós vivamos da maneira que vivemos, de uma experiência negativa para outra. No entanto, o Senhor deseja liderar e mostrar a seus filhos os caminhos certos e as decisões a serem tomadas que resultarão em nossa segurança e bem-estar. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 30, versículo 21: Quer você vire para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo: Este é o caminho, ande nela. Então, o que você precisa saber ao começar a sua jornada de aprendizado para ouvir quando o Espírito de Deus fala ao seu coração? É a sua herança como cristão. Eu já comecei com este ponto de Romanos, capítulo 8, versículo 14. É sua vantagem sobre o incrédulo. Se você está em uma escola ou ambiente de trabalho com incrédulos e desenvolve a capacidade de ouvir e ser instruído por Deus, ele pode levá-lo a resultados notáveis. Você sempre pode contar com o Espírito Santo para falar em seu coração, porque você é um filho de Deus que vive para cumprir seu conselho na terra hoje. Um coração humilde torna mais fácil ouvir e obedecer mais. Uma das razões pelas quais muitos cristãos não ouvem quando o Espírito de Deus está falando em seus corações é que eles ainda não se renderam totalmente a Ele. Você pode se perguntar como fazer isso. Veja, ninguém conhece o seu coração como Deus. Ele pode olhar em seu coração e conhecer seus pensamentos e intenções. Ele sabe que você pode dizer uma coisa e significar outra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e atitudes do coração. Quando você tem um coração inflexível, que sempre quer fazer as coisas do seu jeito, e você fica pedindo a Deus para falar, não vai adiantar nada, porque quando Ele fala alguma coisa, você não vai obedecer. Davi escreveu em Salmos, capítulo 51, versículo 17: Meu sacrifício, ó Deus, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito tu, Deus, não desprezarás. Em outras palavras, mais do que as palavras da minha boca ou declarações religiosas da minha fé, Deus quer que eu ofereça a Ele meu coração com humildade. É o único sacrifício que faz a diferença. Tipo, qual o sentido de dizer que sirvo a Ele como meu Senhor se ainda quero continuar fazendo o que quero? Você vê por que se torna difícil ouvir e obedecer? A humildade de coração o ajudará a abandonar seu orgulho e, como Jesus, a dizer: Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Aprenda a arte de calar o barulho do mundo. Ao tomar a decisão de ouvir o Espírito de Deus quando Ele fala em seu coração, você precisa aprender a se isolar do barulho do mundo. Está se tornando cada vez mais difícil para muitos de nós ouvir o Espírito de Deus e evitar certos perigos ou pecados, porque enchemos os corações com tanto barulho que isso abafa sua voz em nossos corações e amortece nossos sentidos espirituais para suas intuições. Música, mídia social, filmes ou imagens, preocupação, medo, ansiedade, interesses mundanos, e você escolhe, todas essas coisas acabam se tornando um peso em seu espírito. Se não desenvolvermos uma rotina que cuidadosamente filtre e silencie tudo isso, será mais difícil focar e ouvir quando Deus fala. Você tem que ter cuidado como gasta seu tempo e com o que alimenta o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Portanto, se você deseja que as instruções e os pensamentos celestiais fluam para dentro e através do seu coração,
Você deve mantê-lo livre de coisas que contestem a voz de Deus. Aprenda a cercar-se de mais informações que elevem o espírito e fortaleçam a fé. Tudo que Deus diz é para seu benefício, não importa como soe ou o que seja. Você tem que saber que tudo que Deus diz é para o seu bem. Nem sempre vai se sentir bem ou fácil. Pode até não fazer sentido. No entanto, quando você decide sempre ouvir e obedecer, você se prepara para um futuro cheio de glória e alegria. Salmos capítulo 37, versículo 37 diz: Observe o homem íntegro e observe o justo, pois o futuro desse homem é a paz. Não é incrível como Deus não força você a fazer tudo o que Ele diz? Em vez disso, Ele mostra o quanto você se beneficiará quando confiar e se humilhar o suficiente para ser instruído. Então, se você está escolhendo ouvir e obedecer ao Espírito de Deus hoje, fique tranquilo, não há arrependimento nisso. Você está no caminho certo. A associação piedosa encoraja mais desenvolvimento na obediência do que a associação ímpia. Por fim, uma das melhores maneiras de ajudar a si mesmo a obedecer a Deus é manter a companhia de pessoas que também se deleitam em obedecer a Deus. Tal associação serve como um grupo de responsabilidade que o desafia a continuar se entregando ao ver o que Deus está fazendo na vida de seus amigos e entes queridos. Hoje, provavelmente queremos ter pessoas que nos digam que não há problema em ser menos. Pessoas que nos façam sentir bem e não assumam responsabilidades mesmo quando não estamos trilhando o caminho certo. Esta não é a melhor maneira de andar, meu amigo e minha amiga. Vá além e faça amigos ou conecte-se com pessoas que estão fazendo tudo por Deus em suas vidas diárias. Humilhe-se e fique perto delas. Quanto mais você conhecer como Deus fala, conduz e opera em suas vidas, você também se familiarizará mais com os procedimentos de Deus e poderá ser instruído mais facilmente. Se quiser estar entre aqueles que vencem e prevalecem sobre o diabo, o pecado e os problemas sem fim deste mundo hoje, então você precisa aprender todas essas coisas que eu estou compartilhando com você agora. Deixe o Senhor abrir seu coração e fortalecê-lo para obedecê-lo quando Ele falar. Você não pode perder isso com a voz de Deus. Tudo o que você precisa nesta vida pode começar a acontecer quando você ouvir a voz de Deus. Quando começar a ouvir o Espírito dele falando em seu coração, você encontrará conforto, paz e poder em suas palavras. Sua voz em seu coração dá vida a seu relacionamento com ele. O Espírito Santo falando em seu coração é capaz de reanimá-lo quando estiver fraco, instruí-lo quando precisar de orientação e confortá-lo quando se sentir perdido. Agora, como você pode cooperar com Deus para ouvir quando o seu Espírito fala em seu coração? Primeiro, aprenda a criar a atmosfera certa. Construir a atmosfera certa é importante em sua jornada espiritual. É uma das razões para guardar seu coração em todos os momentos de toda forma de corrupção. Uma das razões pelas quais você deve andar em santidade e pureza, vivendo sempre de acordo com o que a Bíblia diz. Quanto mais você se mantém consciente de sua espiritualidade, mais você constrói uma atmosfera espiritual ao seu redor que torna mais fácil para que o Espírito de Deus fale contigo e você o escute. Eu tenho o hábito de ter uma atmosfera calma com canções de adoração tocando ao meu fundo em meu quarto o tempo todo. Eu acho que isso me ajuda a ficar conectado com o Espírito e posso me prender facilmente a qualquer sinal que ele me enviar. Construir um ambiente espiritual saudável para si mesmo tornará mais fácil para você ouvir e se conectar com o Senhor quando ele falar em seu coração a qualquer hora do dia. Segundo, desenvolva um coração obediente. Eu sei que você quer se expressar e experimentar as aventuras da vida. No entanto, se você decidiu seguir a Jesus, deve decidir obedecê-lo quando ele o chamar para qualquer coisa. Quando você decide obedecer a Deus, seu espírito pode facilmente falar e guiar seus passos. Mas quando você ainda não estiver disposto a obedecer, sentirá falta dele. Terceiro e último ponto. Passe tempo com a palavra e oração de forma consistente. A devoção pessoal é uma maneira saudável de se comunicar com o Espírito Santo. Toda vez que lê a Bíblia ou ora, você está desenvolvendo seus sentidos espirituais e exercitando sua fé. Judas, capítulo 20, versículo 21, diz: Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sua capacidade espiritual aumenta quando você ora. Eu encorajo a se entregar cada vez mais nesta temporada à voz do Espírito de Deus. Ele lhe dirá onde ir e onde não ir, o que fazer e o que não fazer, e assim por diante. Quanto mais você ouvir cada instrução,
mais crescerá em seu cristianismo e mais Deus poderá confiar a você mais responsabilidade e poder espiritual. Talvez você esteja ouvindo minha voz agora e se sentindo perdido ou confuso. Talvez esteja lutando para sair de um certo ciclo em sua vida. Esse é o segredo, meu amigo. Se você puder correr com essas verdades, verá a diferença e se tornará a luz brilhante que Deus o criou para ser. Você está atrapalhando sua tão esperada descoberta? Uma das coisas que aprendi recentemente é que você pode realmente ficar no caminho daquilo que está pedindo a Deus para fazer em sua vida. Você precisa aprender a se afastar e deixar Deus ser Deus, recebendo sua ajuda em vez de tentar ajudar a si mesmo. Cada vez que Deus falou na Bíblia, Ele usou palavras como: eu irei adiante de ti, vou enviar o meu anjo adiante de ti, meu espírito irá adiante de vocês. Veja, Deus gosta de estar na linha de frente. Assim como João Batista foi seu precursor, Jesus também é nosso precursor que foi à nossa frente para preparar um lugar para nós. Mas mais do que isso, Ele foi à nossa frente para preparar o caminho para seguirmos. E a Bíblia nos diz que Ele é digno de nossa imitação. Por favor, entenda que Deus está ciente de suas necessidades e lutas pessoais. É muito importante que sejamos constantemente lembrados dessas coisas, porque podemos nos deixar levar por nossas dificuldades a ponto de esquecer que Deus sabe ou até mesmo está interessado em nós. Isso mesmo, Deus está interessado em te ajudar a resolver os problemas. Seu amor não é do tipo que deixa você com seus problemas apenas para retornar quando as coisas estão indo bem. Veja, Deus não é uma diversão. Ele não é algo que você usa para esquecer o que está passando. Ele não é como o álcool ou alguns outros prazeres deste mundo, que usamos para nos alegrar uma vez e depois voltar a se lamentar em nossos apuros. Não, Deus é vida e luz. Ele é a vida que você precisa para viver neste mundo acima de tudo que o diabo e o inferno têm a oferecer. O verdadeiro significado e beleza da vida não está em nenhum lugar separado dele. Em outras palavras, você nunca encontrará o verdadeiro significado ou descanso fora de Deus. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há uma música de Austin French que destaca essa verdade. Parte da letra traduzida é assim: você está cansado e incomodado, sobrecarregado por uma carga pesada, orando por mudança, buscando fé, esperando por um milagre? Você está se afogando em perguntas? Não consegue acreditar onde a estrada o levou? Há alguém que sabe a carga pesada que você carrega, e ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos os que estão sofrendo, vinde a mim. Serei seu abrigo, meu jugo é suave, minha carga é leve. E você pode encontrar descanso para a sua alma, descanso para a sua alma. Ouça, querido cristão, nosso Senhor e Mestre quer que você entregue a Ele seus fardos. Ele promete te dar descanso. Isso é o que Ele faz. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Você pode dizer: bem, Jesus não está mais aqui pessoalmente. Como então entrego a Ele minhas lutas? Sim, Ele está ciente disso e já providenciou a solução definitiva. Enquanto falo isso, também sinto uma sensação mais profunda de realização dessa verdade. Veja, enquanto Jesus estava na terra, Ele não poderia atender todas as necessidades da vida de todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Ele não poderia estar em Jerusalém e em outro país ao mesmo tempo. Ele não poderia estar na Arábia Saudita e em algum outro lugar da África ao mesmo tempo. Sim, Ele curou todos que encontrou, mas apenas aqueles que estavam ao seu alcance. Mas agora há pessoas que acreditam nele em todas as partes do mundo. Jesus sabia que esse tempo chegaria e o plano eterno não era limitar suas ações ou poder apenas a Israel ou Jerusalém, mas aos confins da terra. Enquanto Jesus estava com seus discípulos, suas lutas eram dele. Um de seus discípulos era um fanático, um lutador pela liberdade. Ele provavelmente teria liderado tumultos, causado distúrbios e até matado antes. No entanto, Jesus ainda o chamou e fez dele seu discípulo. Cada dia passado com Jesus o mudava continuamente, e quando Jesus estava ascendendo ao céu, ele estava deixando para trás um homem, antes um zelote, mas agora um zeloso por Deus. Tivemos pessoas como Mateus, o cobrador de impostos, Pedro, o pescador,
Maria, que teve 7 demônios expulsos dela, e muitos outros com lutas sombrias em suas vidas. No entanto, o Senhor os pegou pela mão, os conduziu em suas lutas e os trouxe para o outro lado da libertação completa. Agora, depois que Jesus ascendeu, pode parecer que estamos sozinhos, mas essa não é a verdade. Sua ascensão à glória possibilitou que ele se espalhasse no coração de qualquer um que o recebesse. Como? Através do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele disse, em João capítulo 15, versículo 26, "Mas quando vier aquele Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim." Observe as palavras que Jesus usou para descrever o Espírito Santo aqui. Consolador. O Espírito Santo, sendo Deus residindo em nós, é chamado de muitas coisas: fogo, advogado, mestre e consolador. Mas hoje quero que você o veja e o conheça como o ajudador. Ele não é apenas instrutor, mas o ajudador. Ele nos foi dado para nos ajudar. Você não recebeu o Espírito Santo apenas para falar em outras línguas. Ele veio para te capacitar a ser e estar quem e onde Deus quer que você seja ou esteja. Pedir a Ele para te ajudar a conhecê-lo melhor e confiar nele como ajudador é uma das maiores ações que você pode fazer por si mesmo, meu amigo e minha amiga. Dê uma olhada em si mesmo por um momento. Quanto apoio você pode dar a si mesmo antes de quebrar? Você sabia que existem milhares de pessoas que andam pelas ruas todos os dias com mentes ou personalidades quebradas ou que estão cansadas, agitadas e simplesmente frustradas com tudo o que está acontecendo em suas vidas? O mundo não torna mais fácil para você viver a vida que Deus quer que você viva. A mídia, a música, a moda e as indústrias globais não tornam menos difícil para o cristão viver acima do pecado. Em vez disso, quando você olha para tudo isso, encontra 1 milhão de sugestões para pecar contra Deus, para ser irresponsável como pessoa ou como cristão. Quando você ouve as notícias, tem todos os motivos para temer os males que ocorrem em todo o mundo e entrar em pânico com as situações econômicas. Os indivíduos estão lutando com batalhas pessoais. Famílias, governos e comunidades também estão lutando. Todos esses são indicadores de que precisamos de ajuda. Já ouvi pessoas dizerem: "O céu ajuda aqueles que se ajudam." Não tenho certeza do que eles estão tentando dizer, mas se for para interpretar, diria que estão errados. Veja, é assim que a mente humana média pensa. Consideramos Deus mais um colega do que um pai. Mas você vê, Deus é suficiente. Ele não precisa da sua ajuda como você precisa da dele. Agora, isso não é uma licença para uma fé ou um cristianismo irresponsável. O cristão é responsável por confiar e fazer tudo o que for necessário para permanecer nessa posição de fé. Mas dizer que quanto melhor você se sair em suas lutas, mais Deus te ajudará, não se alinha com a palavra de Deus. Enquanto você continuar clamando a Deus e ao mesmo tempo lutando ou confiando em sua própria força para vencer o que quer que esteja enfrentando, talvez nunca veja realmente Deus trabalhando por você. Os discípulos na tempestade, quando viram que seu esforço não estava indo a lugar nenhum, chamaram Jesus e ele acalmou a tempestade com uma palavra. Devemos chegar a esse ponto em que dizemos: "Senhor, minha força falhou, agora assumo o controle." Aqui está o que acontecerá quando lançarmos nosso cuidado no Espírito Santo, não em imprudência, mas em fé e confiança completa como nossa única esperança. Veja Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. Ele dá força ao cansado, aumenta o poder dos fracos. Até os jovens se cansam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Eles andarão e não se cansarão. Preocupar-se é uma das maiores decepções nesta vida. É um fardo que assumimos voluntariamente como resultado de pensamentos perturbadores sobre questões que às vezes não têm nada a ver conosco, ou questões sobre as quais honestamente não temos poder para fazer nada. A preocupação muitas vezes anda de mãos dadas com o medo e a ansiedade. Nós nos preocupamos com quase tudo: contas, finanças, economia, políticas governamentais, familiares, relacionamentos, exames escolares ou empregos.
Nós até nos preocupamos com o passado e o futuro. Jesus dedicou um tempo em Mateus capítulo 6 e começou a ensinar seus seguidores, incluindo pessoas como você e eu, que colocariam sua fé nele anos depois. Veja, Deus está ciente dos problemas que podem desencadear preocupação em seu coração. Ele não quer que você os ignore, haja em negação ou seja irresponsável sobre qualquer coisa. Na verdade, a Bíblia nos encoraja a ser responsáveis em nossos deveres e a fornecer soluções. No entanto, preocupação e planejamento para produzir soluções são duas coisas diferentes. A segunda dá a você algo em que você se concentrar, um sonho a perseguir e uma meta a alcançar. Já a primeira rouba a sua paz e então faz com que você tenha medo e pânico sem realmente encontrar uma solução útil. Em vez disso, isso leva a mais frustração e depressão. Por exemplo, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, foram listados entre os conselheiros que o rei Nabucodonosor queria executar em determinado momento. Não porque eles tinham feito algo errado, mas porque, depois de perguntar aos outros conselheiros e mágicos, nenhum deles conseguiu contar seu sonho nem sua interpretação. Quando Daniel soube do decreto do rei para executá-lo junto com os outros conselheiros, ele pediu ao rei um pouco mais de tempo. Quando eu estava estudando isso, percebi 2 coisas. Primeiro, Daniel tinha a opção de entrar em pânico com a situação atual, como suas vidas estavam prestes a terminar, ou buscar uma solução. Claro, ele escolheu a segunda opção. Em segundo lugar, as pessoas que conhecem a Deus e têm intimidade com Ele não entram em pânico com os problemas, por mais sérios que pareçam. Davi exemplificou isso no campo de batalha quando outros estavam com muito medo de enfrentar Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: "Ninguém desanime por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará contra ele." Daniel e seus amigos, em vez de entrar e pensar em uma maneira de correr para salvar a vida ou lamentar o decreto do rei, fecharam-se em casa e buscaram a Deus a solução para o problema atual. E adivinha só, Deus respondeu. Daniel capítulo 2, versículos 17 a 19. Então Daniel voltou para sua casa e explicou o assunto a seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele os exortou a implorar misericórdia ao Deus do céu em relação a esse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com o restante dos sábios da Babilônia. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Então Daniel louvou a Deus do céu. Eles eram uma fonte de inspiração um para o outro. Vamos buscar o Senhor sobre este assunto. Por nós mesmos não podemos fazer nada sobre algumas questões, mas devemos nos voltar para o único que pode. Por causa deles, o resto dos conselheiros foram poupados da lâmina do rei. Você sabia que a preocupação matou mais pessoas do que os problemas sobre os quais eles entraram em pânico? Lembre-se de que eu disse que a preocupação e o medo andam de mãos dadas. Além disso, a preocupação não é de Deus. E se não é de cima, então definitivamente vem do diabo. Se não vier de cima, então é um problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo dom bom e perfeito vem do alto, do Pai. Portanto, se não vem do Pai, não é bom nem perfeito. Eu sei que você está lidando com um problema em sua vida agora. Enquanto preparo esta mensagem, até eu tenho meus próprios problemas diante de mim. No entanto, uma coisa que faço e encorajo você a fazer ao ouvir esta mensagem é dizer honestamente a si mesmo a verdade. Sua preocupação não resolve seu problema. Isso apenas rouba sua paz, sua alegria e até mesmo sua razão de viver. O indivíduo pode ser atraído para o alcoolismo por causa da preocupação. Uma mãe pode ficar muito doente com pressão alta por causa de um filho rebelde. Por mais dolorosas que todas essas coisas possam ser, é triste que, ao admitir a preocupação com um problema, você tenha sucesso em aumentá-lo. Agora, a mãe não tem mais que lidar apenas com o filho rebelde. Sua saúde também foi comprometida. Então, em vez de uma batalha, ela conseguiu dar ao inimigo outra oportunidade de lutar contra ela.
Amado, não dê espaço ao inimigo em sua vida, aceitando suas sugestões para andar preocupado. Não deixe seu coração falhar. Deus se preocupa com o seu hoje e o seu amanhã, e se você confiar nele, ele cuidará disso para você. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus falou tudo sobre a preocupação nesta mensagem. Então, se você está preocupado com o vencimento do aluguel, com as mensalidades escolares ou com as taxas escolares dos filhos atrasadas, com a geladeira sem mantimentos, com o cônjuge irresponsável ou infiel, com os filhos travessos ou rebeldes e assim por diante, Deus admite que esses são problemas desta vida, mas que você não deve permitir que se preocupar com eles se torne uma característica de quem você é. Não há ninguém que será premiado com a pessoa mais preocupada. Mesmo que o mundo diga que não há problemas em se preocupar, eles também sabem que a preocupação não é um valor, mas um fardo. Imagine se preocupar que o sol nasceu um pouco mais tarde do que o normal hoje. Imagine se preocupar com os movimentos das nuvens. A verdade é que, quer que você se preocupe ou não tem o poder de fazer nada a respeito de nenhuma dessas coisas. Mas você tem o poder sobre si mesmo e sobre o que escolhe ponderar. Suas preocupações não vão pagar as contas, mas a provisão de Deus vai. Sua preocupação pode não ser capaz de curar doenças e enfermidades, mas o poder de Deus invocado em oração pode até ressuscitar os mortos. Sua preocupação não pode ir para o futuro e corrigir as coisas por você, mas o Espírito do Senhor pode. Isaías capítulo 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Você já viu como os seguranças protegem seu empregador? Eles já estão fora do carro antes que ele desça. Eles já estão dentro e inspecionando um prédio antes que seu empregador chegue lá. Eles já se encontraram e revistaram qualquer estranho antes que ele chegasse até ele. Por quê? Porque seu empregador é o seu trabalho. Enquanto ele estiver vivo, eles terão seus empregos. É seu dever mantê-lo vivo e eles levam isso a sério, tanto por suas carreiras quanto por sua credibilidade como protetores capazes. Esses caras podem não se importar de verdade, mas levam seu trabalho a sério. Embora saibam que também podem ser pegos na linha de ataque, eles se movem de qualquer maneira. Imagina o quanto mais Deus. Ele o ama e se preocupa tanto com você que promete seguir em frente no futuro por sua causa e preparar o caminho reto para os seus pés. Se Deus foi à sua frente, o que a preocupação com o que está por vir diz a ele? Isso significa que você não confia que ele lidou com o que está por vir. A preocupação é uma propriedade da dúvida. Você não pode alegar ter fé e estar preocupado ao mesmo tempo. Você tem que fazer uma escolha. Eu escolho continuar me preocupando ou escolho aceitar a palavra de Deus? O que acontece com aqueles que aceitam a palavra de Deus e dão passos de fé em seu futuro? Eles voltam com testemunhos.
Quando Deus disser para você ir que Ele cuidará das coisas, pare de se preocupar com isso, porque já está feito. Lembre-se de que o passado e o presente estão sempre diante dele. O futuro não se esconde ao seu olhar. Sim, ele tem o tempo dele, mas ele nunca se atrasa, porque antes de você chegar lá, ele já está esperando por você. É hora de você tomar a decisão de substituir sua preocupação pela fé. É hora de dizer: em vez de entrar em pânico, vou louvar a Deus e me lembrar de sua fidelidade. Seu Pai Celestial se preocupa profundamente com você e com o que o seu amanhã reserva. Ele quer que você lance essas preocupações sobre Ele por causa do seu cuidado por você. Tudo que você confia a Ele, como Daniel e seus amigos, Ele cuida disso e dá a você a solução que você precisa para irromper em testemunhos. O que você faria hoje, querido cristão? Você continuará na autopiedade, preocupação, medo e inquietação? Ou você vai se levantar e dizer: não posso me preocupar ao lado de Deus. Vou deixar que Ele cuide dos meus problemas. Como Davi, confio nele para aperfeiçoar o que me diz respeito. Eu escolho sua paz e descanso em seu amor, agora e para sempre. Você precisa permitir que Deus dirija sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículos 9 e 10. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Quem anda de dia não tropeça porque vê com a luz deste mundo. É quando uma pessoa caminha à noite que tropeça, pois não tem luz. Alguns capítulos antes disso, Jesus havia confirmado o que significava andar na luz em João capítulo 8, versículo 12. Quando Jesus falou novamente ao povo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus quis dizer que andar na luz significava andar em seus passos, atrás dele, com ele assumindo a liderança. Certa vez ouvi uma pregadora muito abençoada ensinar sobre isso, e ela disse que uma das razões pelas quais muitas pessoas fogem de Deus ou lutam para se submeter à sua direção em suas vidas é o medo de que ele atrapalhe seus planos ou os derrube, ou que ele os leve a caminhos que não querem trilhar. Ela concluiu esse ponto dizendo: sim, você está certo. Ele vai atrapalhar seus planos. É engraçado, mas há uma mensagem profunda para nós aqui. Veja, hoje todos nós ficamos emocionados durante o culto, fazendo promessas a Deus que realmente não entendemos. E quando Ele vem chamando, você age como se Ele estivesse exigindo mais do que você pode oferecer. No entanto, a verdade é que antes de poder se considerar um seguidor de Jesus Cristo, você deve primeiro entregar sua vida a Deus para dirigi-la como Ele julgar adequado. Isso significa que você tomou a decisão de não viver da maneira que deseja ou fazer qualquer coisa que queira, a menos que Deus permita. Por quê? Porque agora não é mais a sua vida, mas a vida dele. Paulo escreveu que você foi comprado por um preço e deve honrar a Deus com sua vida agora. Qual era o preço? O sangue de Jesus na cruz. Ele resgatou você e eu do diabo que reinava em nossas vidas. É por isso que podemos nos chamar de povo redimido de Deus. Sim, concordo que não vai acontecer da noite para o dia. Afinal, você está acostumado a viver do jeito que você quer. Você provavelmente foi criado em um sistema ou família que te encorajou a fazer o que quiser, dizer o que quiser, ir onde quiser e ser o que quiser. E agora você veio a Jesus, então vai ser um desafio ceder as direções que Deus coloca diante de você. Não é de admirar que Jesus tenha dito que o caminho para a vida eterna é estreito. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. O que isso significa? Significa que agora que você está em Cristo, nem tudo é aceitável. Quando você ainda não conhecia Jesus, você podia fazer tudo e qualquer coisa. Éramos como animais à solta, destruindo e sendo destruídos. No entanto, quando aceitamos Jesus, Ele nos transformou de animais brutos em filhos de Deus com corações e consciências para perceber Deus e realizar seu propósito para nós aqui. Então, agora que você está salvo, não apenas precisa saber que foi chamado para viver de acordo com um conjunto diferente de regras,
mas também aprender a arte de encontrar e seguir as diretrizes de Deus para a sua vida. A primeira, saber que você foi chamado para uma vida diferente, é a mais fácil. A verdadeira batalha começa quando você toma a decisão de buscar e permitir que Deus dirija a sua vida. É quando todo o inferno literalmente se soltará. Você sabe por quê? Essa decisão vai mudar tudo sobre você. Isso mesmo. No dia em que você decidir começar a permitir que Deus dirija o curso de sua vida, tudo em você mudará. A boa notícia é que a mudança será para melhor e você ficará feliz por ter tomado essa decisão. Você precisa saber que Deus é um espírito manso. Ele não força ninguém e não se forçará a você. Se quando ele bater na porta do seu coração você se recusar a abrir para ele, ele pode ficar batendo, mas não para sempre. Um dia seu tempo na terra terminará, e porque você excluiu Deus de sua vida, você também passará uma eternidade sem ele. Alguém disse uma vez que todos no inferno agora creem em Deus. O único problema é que eles creram tarde demais. Se ao menos tivessem crido um pouco antes, não teriam passado uma eternidade de tormento longe de Deus. Mas esta mensagem não é apenas para o incrédulo, mas para o crente que deseja levar uma vida significativa. Você escaparia da maioria dos erros, remorsos, dores e perdas em sua vida se deixasse Deus guiá-lo. Como eu disse anteriormente, deixar que Deus o dirija significa andar na luz de Jesus, a luz do mundo. Caso contrário, você continuará tropeçando. Certa vez, um escritor israelense cristão escreveu: "Você precisa da direção de Deus antes de prosperar em qualquer coisa que fizer. No entanto, são suas escolhas para começar, sua paixão para permanecer e também a sua integridade para terminar tudo isso bem. Deixe Deus dirigir seus passos. A principal razão pela qual muitas etapas falham é que as pessoas sabem que Deus é um especialista em direcionar etapas, mas não querem lhe dar o contrato. Estas palavras concordam com o que a Bíblia diz em Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Enquanto você continuar se opondo a Deus em qualquer área de sua vida, nunca encontrará satisfação nela. Não me interpretem mal. Você pode ou não encontrar a felicidade lá. Você pode até prosperar, ficar rico e comprar casas e carros. No entanto, porque não tem o Espírito de Deus dentro de si, você nunca encontrará descanso para sua alma em todas essas coisas. Não importa o que você tente usar para encobrir, entretenimento, prazeres, mais projetos ou qualquer outra coisa, você nunca será capaz de preencher esse vácuo. Todas as áreas onde permiti que Deus me dirigisse foram as melhores áreas da minha vida. Lembro de ter lido um livro há muitos anos em que o autor dizia que teve a oportunidade de conhecer um empresário muito bem-sucedido durante um período da história dos Estados Unidos conhecido como a Grande Depressão. Este homem de negócios foi notável e distinguiu-se entre outros homens de negócios porque detinha um recorde que ninguém mais poderia contestar ou reproduzir entre seus contemporâneos. Qual foi esse recorde? Foi que, apesar da recessão econômica e todos estarem perdendo tudo, ele não perdeu $1 em negócios ou qualquer outro empreendimento. Você poderia tentar ser analítico sobre isso e duvidar, mas quando olhei mais fundo, descobri por que e como isso foi possível. Este homem disse que seu segredo não estava em sua inteligência de negócios, mas na orientação de Deus. Ele confessou que nunca tomava uma decisão de negócios sem antes ouvir a Deus. Ele disse que não importava o quão interessante parecesse um acordo. Se Deus lhe dissesse para não aceitá-lo, ele não aceitaria. E não importa o quão desanimador um acordo parecesse, se Deus disse que ele deveria fazer aquilo, ele faria e acabou sendo um sucesso. Ele disse que algumas propostas foram deixadas porque as pessoas queriam que ele respondesse imediatamente, mas ele sempre dizia para darem tempo a ele, para ter tempo de perguntar a Deus. Ele sempre passava um tempo em oração, às vezes até jejuando, apenas esperando até saber que essa era a melhor decisão a ser tomada. Acho que agora você percebe porque algumas de suas decisões não foram bem e outras apenas o colocaram em mais problemas. Talvez você não tenha esperado para deixar Deus te dirigir. Você pensou que tinha tudo certo, mas provou o contrário. É hora de voltar à prancheta e refazer seus passos. Não é tarde demais para se render, meu amigo e minha amiga. Sim, às vezes Deus vai interromper alguma coisa que você realmente pensou que era o certo a fazer. Mas você precisa confiar.
Sendo Deus, Ele sabe mais do que você e sua decisão excede em muito a sua em benefício. Ele vê o que você não pode ver e você deve confiar que Ele sabe o que é melhor. Afinal, será que você não prefere sentir a dor agora e ter um resultado que dura, do que desfrutar da sua assim chamada liberdade de escolher o que quiser apenas para viver seus dias de arrependimento? Confie no amor de Deus por você, e Ele é sábio e sabe o que é melhor. Agora você precisa confiar que Ele te ama demais para te abandonar ou te deixar em qualquer situação complicada sem boas intenções para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não de todos, mas apenas daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Você pode também dizer que esses são os que entraram no amor de Deus, porque não podemos amá-lo sem experimentar primeiro o seu amor. É o que diz 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Confie em seu poder para te dar o que você precisa no final. E se um dos seus maiores desafios for que no fundo do seu coração você realmente não tem confiança na capacidade de Deus de lhe dar o que você precisa? A maioria dos cristãos pode alegar acreditar em Deus e saber que Ele é todo-poderoso. Mas você pode perceber como eles são rápidos em pular para qualquer outra opção disponível em vez de esperar em Deus. Alguns fazem isso porque têm medo de perder a oportunidade ou de Deus chegar tarde. Outros podem não ter medo. Seu próprio desafio pode ser a recusa em passar tempo com Deus e esperar o suficiente. Vivemos em um mundo apressado onde falamos de paciência e confiança em Deus, mas na verdade queremos que Deus haja instantaneamente. Deus está chamando você de volta à sua presença com esta mensagem, meu amigo e minha amiga. É hora de recuperar a confiança e a segurança de sua vida, confiando nas mãos daquela pessoa que sabe tudo, que ama você, aconteça o que acontecer e pode lhe dar ainda mais do que você imaginou. Isso requer uma coisa: fé. Você precisa acreditar que sua espera em oração, estudo da palavra e busca de Deus em jejum por direção não são em vão, mesmo quando aparentemente outros estão ultrapassando você. Você tem que acreditar que não importa o que enfrente, Deus dará o que é certo para você na hora certa. Tome seu tempo hoje e decida não continuar tomando decisões ou conduzindo sua vida pelo que sente, pelo que quer ou pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o próprio Deus diz. Isso é o que significa render-se a Deus, e é assim que você permite que Deus dirija a sua vida, porque você sabe que onde quer que você se encontre, Deus te trouxe até lá e Ele cuidará de você. Isto, meu amigo e minha amiga, é garantido. Como você se sente quando olha para si mesmo? Você está onde gostaria de estar? Você acha que sua vida precisa mudar e que você precisa da intervenção de Deus para que isso aconteça? Deus quer que você saiba que você pode ter uma reviravolta em sua vida e por isso Ele está permitindo que você ouça esta mensagem hoje. Ao prestar atenção a essas palavras, enxergue elas como Deus, seu Pai Celestial, falando diretamente ao seu coração e iluminando o caminho que te levará ao resultado desejado. Deus disse aos filhos de Israel em Isaías capítulo 66, versículo 8: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Deus queria que eles soubessem que o que Ele estava prometendo não era impossível. Ele estava dizendo a eles que, embora fosse impossível acontecer do ponto de vista humano, era possível com Ele. Talvez você esteja olhando para si mesmo e pensando a mesma coisa. Talvez você tenha concluído que nada de bem jamais acontecerá em sua vida. Ouça, o fato de você ter lutado com um problema ou outro em sua vida por tanto tempo que nem consegue se lembrar de como é ficar sem isso, não é uma prova de que você não pode ser livre. Você olha para os outros e os ouve falando sobre como Deus interveio, como Ele libertou, como Ele providenciou e assim por diante, você sente que isso pode nunca acontecer com você. Ou podemos falar sobre alguma condição da vida da qual você nunca ouviu falar ou viu alguém sair dela. Não importa qual seja a situação.
Você pode experimentar uma reviravolta em sua própria vida e se tornar um testemunho vivo da bondade de Deus. Deus te ama demais para te abandonar nessa situação. E o fato de você estar ouvindo essas palavras hoje significa que Ele tem você em mente e quer te lembrar que Ele está trabalhando por você e não contra você. Esta mensagem abrirá seus olhos para ver que o segredo para mudar sua vida não está em nenhum outro lugar além de Deus. O salmista se referiu a Ele como rocha e salvação. A salvação com Deus é abrangente. Isso significa que quando Deus salva ou intervém para salvar, sua obra na vida de uma pessoa atinge cada canto de seu ser. Deus não vem apenas para curar sua doença e te deixar no pecado. Ele não vem para te salvar do pecado e te deixar na doença. Ele não salva, não cura e não te deixa sob a maldição do fracasso e da perda. Não. A salvação que Deus oferece toca cada parte de sua vida até que você seja completo. Começa com seu espírito, mas não termina aí. Ela continua a insistir, derrubando paredes opostas até que você entre na plenitude de sua herança em seu Filho Jesus, tanto neste mundo quanto no além. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este é o segredo para mudar sua vida. Não é recorrer a um amigo, a um familiar ou qualquer ser humano. Isso não minimiza a utilidade do relacionamento com pessoas que Deus pode usar para ministrar a você. No entanto, isso significa que você deve agir como Davi fez em Salmos 121, versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Minha ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Significa que você está dizendo: minha ajuda pode fluir através das pessoas, mas minha ajuda vem de Deus. Quando me volto para Ele, tenho tudo de que preciso. Então, quando você se voltar para Deus, Ele brilhará sua luz sobre você para ver outras coisas que você precisa fazer para mudar sua vida. Salmos 34, versículos 5 a 6 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A verdade é que, para que tenha sucesso em sua vida, você deve trabalhar junto com Deus. O segredo para mudar sua vida está em Deus e em você fazer sua parte, assim como Deus faz a dele. Esta é a parte que parece difícil. É a parte que o inimigo não quer que você faça e definitivamente não quer que você concorde com os métodos de Deus. Por exemplo, considere o que Deus diz que o poder da alegria pode fazer em sua vida. Você percebe que o inimigo também sabe disso e é por isso que ele tenta dominar sua alma com ansiedade, medo, preocupação, culpa e tudo mais que pode fazer a alegria fluir dentro de você para curar e transformar sua vida. Esta não é a única área que ele ataca. Ele atacará sua mente, sua fé, suas convicções e até mesmo suas motivações. Você pode imaginar um cristão sem sua convicção? O que restará dele? Você consegue imaginar um cristão que perdeu a fé? Ele não vai querer mais orar. Ele não vai ouvir nada do que você tem a dizer. Por quê? Porque aquilo que deveria servir de ponte entre ele e as realidades de Deus foi cortado. Oro para que hoje tudo o que o diabo esmagou em sua vida para te manter na derrota e com menos do que a mudança que você merece, seja reavivado novamente em nome de Jesus. Amado, por favor, entenda que sua situação não está além ou maior do que Deus. Em Jeremias capítulo 32, versículo 27, o próprio Deus declarou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Ao longo da história e das Escrituras, vemos como Deus moveu e fez coisas aparentemente impossíveis para confirmar que não há nada que Ele não possa fazer. Ele salvou Noé e sua família do dilúvio que destruiu todos os outros na terra. Ele deu um filho a Abraão e Sara em sua velhice. Ele abriu o Mar Vermelho para que toda a nação de Israel passasse em terra seca. Ele capacitou Sansão com força sobrenatural.
Ele usou 300 homens do exército de Gideão para conquistar milhares de tropas inimigas que haviam saído contra seu povo. Ele usou um único estilingue do jovem Davi para derrubar o poderoso gigante Golias. A lista poderia continuar. E quanto a Ana, a mãe do profeta Samuel? Ela não podia ter um filho para o marido e estava sempre chorando e clamando a Deus. Ela sempre se sentiu desapontada consigo mesma e sua contraparte, Penina, que tinha filhos, sempre zombava dela sobre seus problemas. Talvez você também tenha pessoas em sua vida zombando de você agora. Ana passou por isso, mas então ela se voltou para o Senhor em Siló e orou de coração. E Deus mudou sua história e mudou sua vida. Não há nada que Deus não possa fazer, meu amigo e minha amiga. Se Ele ainda não fez nada e você tem certeza de que está fazendo tudo o que sua palavra diz para fazer, então ainda não é hora de acontecer. No tempo certo, Deus sempre realiza o que Ele diz. Isso me leva ao próximo ponto que quero que você saiba. Deus é fiel à sua palavra. É verdade que nada é impossível para Deus. Se Ele diz que fará algo, pode ter certeza que não importa quanto tempo demore, Ele fará. Isaías capítulo 55, versículos 10 a 11 diz: Pois assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não volta, mas rega a terra e a faz brotar e brotar, para que dê semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Deus sempre cumpre o que Ele diz. Ele não brinca com suas palavras. Você pode tomar Deus por sua palavra. Pare de ficar esperando aleatoriamente. Em vez disso, permaneça na palavra de Deus e confie nela para te confortar. Verifique as áreas de sua vida em que você não está obedecendo à Bíblia e comece a andar em obediência pedindo graça a Deus. Se a palavra diz para trabalhar, então trabalhe. Se diz para ficar parado, então fique parado. Se ela disser para dar ou receber, faça exatamente isso e nada mais. Ao fazer isso, você está assumindo a responsabilidade e Deus assumirá a dele para te abençoar por andar de acordo com o que Ele diz. Uma pessoa preguiçosa, negligente ou totalmente desobediente não pode mudar de vida. Sim, seus sentimentos são válidos. Sim, sua situação não é uma mentira. Mas você não deve desconfiar de Deus por como se sente ou por quão grande é o seu dilema. Você deve tomá-lo por sua palavra. É assim que você aumenta sua fé. É assim que você constrói sua confiança nele. Tome Deus por sua palavra e continue a falar com Ele em oração. Isso mesmo, a oração muda as coisas. Nada pode anular o poder da oração. Certa vez ouvi uma citação que amei muito. Diz: se há um homem para orar, então há um Deus para responder. Isso é verdade. Em vez de entrar em pânico, a Bíblia diz que você deve orar o tempo todo. Ao invés de ficar ansioso sobre o que você tem ou onde você está neste momento, a palavra de Deus diz que você deve derramar seu coração em oração a Deus. Pedro escreveu: lançando sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Paulo escreveu: não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e intercessão, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Reclamar ou se preocupar nunca mudará sua vida para melhor. Isso só vai piorar as coisas. Imagine aumentar seus problemas financeiros desenvolvendo um problema cardíaco porque você estava se preocupando demais com as finanças. Imagine aumentar os problemas de sua família seguindo o conselho de um indivíduo ímpio que te leva a ter problemas com a lei. No entanto, quando ora, você troca suas preocupações pela paz de Deus. Quando ora, você troca sua impressão de seus problemas pela imagem do futuro de Deus para você. Veja bem, quanto mais você falar ou se concentrar em suas circunstâncias atuais, menos verá a capacidade de Deus de mudá-las. No entanto, se você se voltar para Ele, começará a perceber como a situação atual empalidece em comparação à grandeza de Deus e à grandeza de seu propósito para a sua vida. Ao orar, certifique-se de permanecer agradecido. Por meio do espírito de agradecimento, você escapa da armadilha da depressão e da frustração.
Assim você pode receber a alegria do Espírito Santo, que é uma herança do reino. Alegria e agradecimento sempre andam de mãos dadas. Eles te capacitam tanto que, embora pareça que nada está mudando, você está brilhando com a unção sobrenatural de Deus. Através da alegria e do agradecimento, você é capaz de alcançar a graça de Deus para fortalecer os outros nas mesmas áreas em que você também precisa de Deus. Eles fazem de você um testemunho antes mesmo que seu milagre chegue. Em outras palavras, a alegria e a ação de graça são milagres em si mesmos porque influenciam você a andar, falar e agir como se o seu milagre tivesse acontecido muito antes de acontecer. Isso, meu amigo e minha amiga, é fé. E Jesus diz que para quem tem fé, mesmo que seja um grão de mostarda, nada será impossível. É hora de você se levantar. Tome seu lugar com Deus. Dê as mãos a Ele e deixe seu poder começar a mudar as coisas em sua vida.